Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do livro do profeta Ezequiel, a leitura do dia 8 de setembro. O livro do profeta Ezequiel tem 48 capítulos e 1273 versículos. Então, ouça o capítulo 1. A primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais. E esta era sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o Espírito com E maiúsculo, para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E, quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa. E as 4 tinham uma mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivera uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E, andando os animais, andavam as rodas ao pé deles. E elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, Espírito com E maiúsculo, para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas
se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas, sempre com E maiúsculo, esse espírito. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas. E sobre a cabeça dos animais havia uma semelhança de firmamentos, como um aspecto de cristal terrível, estendido por cima sobre a sua cabeça. E, debaixo do firmamento, estavam as suas asas direitas, uma em direção à outra. Cada um tinha duas que lhe cobriam o corpo de uma banda, e cada um tinha outras duas que o cobriam da outra banda. E andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira. E sobre a semelhança do trono, havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto de fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo. E vi como a semelhança de fogo e um esplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. A vocação de Ezequiel, visão do rolo de um livro. Ezequiel, capítulo 2. E disse-me, : Filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Espírito com E maiúsculo. E disse-me, : Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás, : Assim diz o Senhor Jeová. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Que tristeza, né? A pessoa, o ser humano ter esse título, esse adjetivo, rebeldes. E Deus usa essa expressão várias vezes através do profeta Ezequiel. Comentário meu. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma,
mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. E nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Capítulo número 3. Depois me disse, Filho do homem, come o que achares, come este rolo e vai, e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. E disse-me, Filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. E disse-me, Filho do homem, vai e entra na casa de Israel, e dize-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possa entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim. Porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra o seu rosto, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz como diamante a tua fronte, mais forte do que a pederneira. Não os temas, pois nem te assombres com o seu rosto, porque casa rebelde são. Deus continua avisando ao profeta Ezequiel, olha, você vai falar a um povo rebelde. Deus preparando o profeta Ezequiel. Comentário meu. Disse-me mais, Filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, Assim diz o Senhor Jeová, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levantou meu espírito, e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que dizia, Bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras, e o barulho das rodas defronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Aleluia, glória a Deus. E vim aos do cativeiro, a Tel-Abibe, que moravam junto ao rio Quebar. E eu morava onde eles moravam. E fiquei ali 7 dias, pasmado no meio deles. O atalaia de Israel. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida. Aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Olha a responsabilidade do profeta Ezequiel.
Deus está mandando ele falar a um povo rebelde, a um povo que não ia ouvir a mensagem do profeta, mas Deus está dizendo, você vai falar ao ímpio, vai falar do pecado dele. Então, a responsabilidade que está sobre os nossos ombros é muito grande. Deus está falando aqui para o profeta Ezequiel, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, fale, porque são casa rebelde. Então é isso que nós estamos hoje vivenciando. Estamos pregando a palavra, estamos alertando o mundo que Jesus está voltando, que é tempo de conserto, é tempo de arrependimento, é tempo de vida no altar do Senhor, é tempo de viver uma vida de santidade, mas o povo não quer ouvir, não quer santificar as suas vidas, não quer renunciar ao pecado, não quer viver segundo o Espírito de Deus, quer viver segundo a carne. Então vão perecer se não se converterem. Porque Deus usou o tempo todo o profeta Jeremias, você que está acompanhando a leitura, ouviu quantas vezes Jeremias profetizou, o povo não ouviu. Agora eles estão no cativeiro em Babilônia, Deus está enviando o profeta Ezequiel. E eles continuam sendo rebeldes, continuam de cerviz dura, continuam não ouvindo a voz de Deus. Então, a nossa responsabilidade de pregar a palavra, nós temos diante de Deus. Agora, entre o homem se converter, já não é mais a nossa responsabilidade. Então, vamos fazer a nossa parte. Seguindo a leitura. Vou repetir o versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Amém. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Então nós também temos compromisso com aqueles que estão na presença de Deus, mas que cometem alguns erros, alguns pecados, alguns deslizes. Deus também nos manda a falar com estas pessoas. E muitos têm medo de falar com crente, exortar crente. Muitos têm medo, mas não devemos temer, porque Deus vai cobrar de nós esta responsabilidade. Está escrito aqui. Versículo 21. Vou repetir. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. E a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse, levanta-te e sai ao vale, e ali falarei contigo. Aleluia! Quem sabe você está passando por um vale agora, nesse tempo, e Deus está dizendo, eu estou conversando contigo neste vale. É neste vale que nós estamos passando que Deus está palestrando conosco. Glória a Jesus. Comentário meu. E levantei-me e saí ao vale, e eis que a glória do Senhor estava ali. Tá vendo? A glória de Deus está no vale também. Não se sinta sozinho ou sozinha. Não se sinta abandonado ou abandonado. Mesmo que estejamos no vale, se estivermos na presença do Senhor, a glória do Senhor está sobre a nossa vida. Amém. Comentário meu.
Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé, o Espírito com E maiúsculo, e falou comigo e me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te ligarão com elas, não sairás, pois ao meio deles. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Ó povo rebelde, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, meu Deus, da nossa vida, que não sejamos rebeldes como este povo foi, porque eles sofreram tanto por causa da rebeldia. Então, que nós sejamos obedientes à palavra do Senhor. Comentário meu. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Oh Jesus, meu Deus, tenha compaixão, Senhor, de nós. O povo rebelde sofreram e foram para o cativeiro, estavam no cativeiro e continuavam rebeldes. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sejamos rebeldes, mas obedientes à palavra do Senhor. Eu quero agradecer você que está ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Como você vem seguindo a leitura da Bíblia, continue. Agora você tem o livro do profeta Ezequiel para ouvir. A leitura do profeta Ezequiel também é muito importante. São 48 capítulos. Todo este livro estarei gravando. Hoje é 1º de novembro de 2020. Não sei quando eu vou terminar esta gravação, mas estou me esforçando o máximo que eu posso, porque estou me preparando para uma cirurgia. Vou operar catarata no meu olho direito. Estou precisando desde 2018. A catarata avançou um pouco, mas Deus está comigo nesta cirurgia, estará presente naquele centro cirúrgico, estará usando o médico, auxiliares, anestesista, e eu tenho certeza que terei um resultado abençoado nesta cirurgia. Eu tenho 77 anos, vou fazer 78 no dia 22 de janeiro. E já é a 4ª gravação da Bíblia que eu faço e coloco em meu site de estudos bíblicos, neuzabaldini.com. Um grande abraço, Deus te abençoe, te aguardo na próxima gravação. Obrigada por me ouvir. Amém.